Então, nós podemos pensar no número decimal como um número que se baseia em potências de 10, onde cada dígito corresponde a um número de base 10 elevado a uma potência de acordo com a sua posição. Então, imaginando, olhando para o número 4871 ou 4871, isso significa dizer, eu posso pensar nesse número aqui como sendo definido que esse dígito mais à direita, ele tem um peso 0. O próximo dígito tem um peso 1, 2 e 3. Ou seja, eu defini um peso para cada dígito. E eu vou representar esse número como sendo, eu posso pensar nesse número como sendo 1, uma unidade, vezes a base do meu sistema de unidades, que é 10, elevado ao peso correspondente a esse dígito, que é 0. Ou seja, 1 vezes 10 elevado a 0, que é o mesmo que dizer uma unidade, porque 10 elevado a 0 é uma unidade. Já o dígito 7, eu posso pensar nele como sendo 7 vezes 10 elevado ao peso desse dígito, que é 1. Ou seja, 7 vezes 10 elevado a 1, que é 10, ou seja, 7 dezenas, ou 70. Já o dígito 8, que tem o peso 2, eu posso pensar nele como sendo 8 vezes 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é igual a 100, ou seja, 8 centenas, ou 800. Já o dígito 4 é o mesmo que dizer que é 4 vezes 10 elevado ao peso desse dígito, que é 3. 10 elevado a 3 é 1000, então eu tenho 4 milhares, ou 4.000. Isso significa que o número 4871 na base 10 é o mesmo que 4 milhares, 8 centenas, 7 dezenas e 1 unidade, ou 4.871. Somando tudo, eu tenho 4.871. Esse mesmo raciocínio a gente vai extrapolar para os demais sistemas de numeração. Ou seja, assim que a gente representa um número decimal. O número decimal é essa essência, tem essa essência. Bem, então pensando no sistema de numeração binário, da mesma maneira que o sistema decimal, no sistema binário, cada dígito possui um peso associado. O dígito mais à esquerda é chamado de MSB, ou Most Significant Bit, ou bit mais significativo. Esse é o bit mais significativo, que daqui a pouco fica mais claro. E o dígito mais à direita é chamado de bit menos significativo, ou LSB, Less Significant Bit. Então tem o bit menos significativo e o bit mais significativo. E como é que a gente interpreta esse número binário? Ou melhor, como é que a gente converte esse número binário para um número decimal? A conversão é feita multiplicando-se o dígito pela base do sistema de unidades elevado ao peso desse dígito e somando-se todos esses produtos. Então a gente tem um valor decimal correspondente, certo? Algo semelhante ao que a gente fez no sistema decimal. A gente pegou cada dígito, multiplicou pela base elevado ao peso daquele dígito. E para realizar a conversão contrária, ou seja, para converter um número de decimal para binário, a gente faz a operação inversa. Então, se na conversão de binário para decimal a gente faz uma série de multiplicações pela base, para a conversão contrária a gente vai fazer uma série de divisões pela base do sistema de unidades, que é 2. Então, vamos pegar um exemplo aqui do número 0, desse número aqui, 00001001, certo? Vamos converter esse número para o sistema decimal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o bit mais à direita e atribuir o seu peso, ou seja, vou atribuir um peso a cada bit desse número, a cada dígito desse número. Então, esse dígito mais à direita tem um peso 0, e aí segue 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, certo? Então, eu vou pegar o primeiro dígito, 1, multiplicar ele pela base do meu sistema de unidades, onde a base do sistema binário é 2. Então, vou multiplicar ele por 2. Então, 1 vezes 2 elevado ao peso deste dígito,
que é 0. Então, 1 vezes 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1. Então, vou ter 1 vezes 1. Escrevo aqui 1. Vou agora para o bit 1. O bit 1 o dígito dele é 0. Então, eu tenho 0 vezes 2 elevado ao peso desse bit, desse dígito, que é 1. Então, 2 elevado a 1 dá 2 vezes 0, 0. Está aqui representado 0. O próximo dígito, que é o dígito 0, da mesma maneira, 0 vezes a base do sistema de unidades, que é 2, elevado ao peso desse dígito, que também é 2. Então, 2 elevado a 2 dá 4. 4 vezes 0 dá 0. O próximo dígito, que é o dígito 1, eu vou pegar o dígito, multiplicar pela base do sistema de unidades, que é 2, elevado ao peso desse dígito, que é o dígito 3. Então, 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8, vezes 1, 8. Para os demais, eu sempre vou ter 0 vezes 2 elevado ao peso desse dígito. Como todos os demais dígitos aqui à esquerda são 0, então todas as demais multiplicações terão como resultado 0. Então não faz diferença continuar multiplicando. Então, como resultado dessas operações, eu tenho 1 mais 0 mais 0 mais 8, ou seja, o número binário 00, 00, 10, 01 corresponde ao número decimal 6. Ok? Para fazer a operação inversa, a gente adota o seguinte procedimento. Vamos tomar como exemplo o número decimal 26. Então, vou pegar o número decimal 26 e efetuo a divisão por 2. Então, 26 dividido por 2 é 13. Qual é o resto dessa operação? 0. E esse 0 é que é importante para mim. Bem, pego o quociente, divido novamente por 2. O resultado da divisão, divido novamente por 2. 13 dividido por 2 é 6. E o resto é 1. Então, anota esse 1 aqui, guarda esse 1. Pego novamente 6, divido por 2, tenho como resultado 3, e o resto é 0. Eu guardo esse 0 aqui. Pego 3 novamente, divido por 2, tenho como resultado 1, e o resto é 1. Então, vou pegar esse meu número, esses meus restos e esse último quociente aqui, esse último resultado da divisão, e vou escrevê-lo de baixo para cima, ou do último resultado até o primeiro. Então, representando 1, 1, 0, está aqui o 0. Depois eu tenho 1, está aqui o 1 representado, 0, e está aqui o 0 representado. Então, 26 em decimal corresponde ao número binário 11010, certo? E assim a gente faz a conversão de um número decimal para um número binário. Bem, por que é que a gente chama esse número daqui, esse dígito aqui, de o dígito mais significante e o dígito mais à direita como o dígito menos significante? Bem, vamos voltar esse número binário aqui. Bem, na hora que eu realizei essa operação, 1 vezes 2 elevado ao peso, 1 vezes a base do sistema de unidades, que é 2, elevado ao peso desse dígito, que é 0, 2 elevado a 0 dá 1. Então, eu tenho sempre 1 vezes 1. Então, 2 elevado à base desse sistema de 2 elevado ao peso desse dígito aqui sempre será 1. 2 elevado, como esse dígito aqui tem peso 1, 2 elevado ao peso desse dígito, 2 elevado a 1 é 2. Então, sempre... sempre será 2. Bem, esse dígito aqui
tem peso 2, 2 elevado a 2 é 4. Então, anota o 4 aqui em cima. Esse dígito aqui tem peso 3. 0, 1, 2, 3. 2 elevado a 3 é 8. Então, o peso desse dígito sempre será 8. E o próximo dígito é 0, 1, 2, 3, 4. Então, o peso desse dígito é 4. 2 elevado à quarta é 16. Então, se a gente observar essa sequência numérica aqui, é uma sequência de potências de 2. Então, eu tenho 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 e aí vai. Por que a gente chama esse dígito de menos significativo? Porque ele sempre, ou ele vai representar um número, ou melhor dizendo, se a gente trocar, se por algum motivo eu estou conversando com um amigo e estou mandando ele anotar um número binário, se ele errar esse dígito aqui, ou ao invés de escrever 1 ele escrever 0, esse número aqui, esse resultado final da operação, que é 9, passaria a ser 8. Então, tem um efeito pequeno sobre o resultado final. Ou seja, ele é pouco significativo sobre o resultado final. Por outro lado, esse dígito aqui, que possui peso 3, 0, 1, 2, 3, que vai sempre corresponder ao número binário 8, ele tem um peso grande. Se ao anotar o valor, o seu colega trocar esse número aqui, que é 1, por 0, esse valor aqui, que é 8, vai passar a ser 0. Então, o resultado final desse número decimal vai ser 1. Ou seja, ele tem um efeito grande sobre o resultado final dessa operação.